A paz do Senhor, professores, pastor Daniel Lemos Júnior para mais uma pré-aula de Escola Bíblica Dominical com você. Tudo bem com vocês? Chegamos então à nossa lição de número 12 aqui da lição dos jovens das nossas Escola Bíblica Dominical. O vento sopra onde quer, o ensino bíblico do Espírito Santo e sua operação na vida da igreja. E hoje um tema muito importante, porque é um tema que fala da divulgação do Evangelho, da expansão do Evangelho. A prioridade missionária dos pentecostais. Uma vez que nós temos uma característica na igreja, uma vez que nós temos uma identidade, uma identificação da igreja evangélica em que nós servimos, essa característica, essa identidade, esse modus operandi, como a gente costumaria dizer numa questão didática, né? Esse modo de pregar, esse modo de entender a Bíblia, esse modo de interpretar a Bíblia, a visão de interpretação da linha pentecostal, que é o que nós estamos trabalhando nesse trimestre, precisa de expansão. E como que vai acontecer essa expansão? Através da obra missionária, através da obra de divulgação e evangelização do Evangelho. E isso precisa ser feito dentro daquilo que nós entendemos por um Evangelho pentecostal. Então o texto do dia: e como pregarão se não forem enviados? Romanos capítulo 10, versículo 15. A síntese sugerida pelo nosso autor diz que somos chamados por Deus para fazer missões na era do Espírito Santo até os confins da terra. Temos essa temática importante, lembrando que desde o princípio, desde Atos dos Apóstolos capítulo 1, Jesus é muito claro dizendo: esperai em Jerusalém até que do alto vos venha renovo e ser-me-eis testemunhas. Então, é prioridade da igreja. Eu já falei isso aqui em uma das pré-aulas, nós precisamos entender a nossa igreja de uma maneira de discipular, de fazer discípulos, porque nós temos as ordenanças bíblicas, nós temos aquilo que é doutrina bíblica. Batismo em águas é doutrina bíblica? Sim, é doutrina bíblica. Nós batizamos porque cremos que é uma doutrina da Bíblia, inserida no contexto do Evangelho da Palavra. Outra doutrina bíblica que nós assimilamos e temos como prática, que é a ceia do Senhor, o comer do pão, o beber do cálice em memória do Senhor. Também é uma doutrina para nós. Batismo com o Espírito Santo também é. E o mesmo Jesus que nos batizou com o Espírito Santo, o mesmo Jesus que nos disse para batizar em águas, o mesmo Jesus que nos ensinou que nós devemos comer e beber em memória dele, é o mesmo Jesus que disse: ide e fazei discípulos. Então, nós precisamos trazer isso para os nossos alunos, explicar isso para os nossos alunos, que o ir e fazer discípulo, quer seja, e quando a gente fala de obra missionária, não entenda como obra missionária só a obra missionária transcultural, ou seja, aquela que você vai de uma determinada região deslocada para outra. Às vezes a gente acha que só isso é missão. Não, a missão é feita já em Judeia, Samaria e até os confins da terra, conforme o texto que a gente aprende pela palavra. Então, agenda de leitura, querido professor, textos de segunda a sábado que vão lhe auxiliar na compreensão da aula, e você pode estar usando também na sua sala de aula para abrir a lição e os alunos começarem a ter ali, então, a ideia do que se trata e de como vão tratar esse assunto nessa sua lição. Os objetivos da nossa lição desta aula são dois: analisar a salvação dentro de uma perspectiva pentecostal e bíblica e refletir a respeito da obra missionária no Novo Testamento. Os textos relacionados aqui é o texto de Efésios capítulo 2, do 4 ao 9, e o texto de Tito 2, do 11 ao 14. Uma dica interessante que eu quero dar a você, professor, uma maneira de você lecionar também: se você tem um grupo em sala de aula, que é um grupo que você tem 10 alunos ali, dos 10 você sabe que 6 ou 7 eles leem a lição, eles dão uma olhada na lição, não são aqueles alunos que vêm para a aula e nem pegaram a lição na mão e tal. Você tem um grupo ali, tem um grupo de estudo, tem um grupo de debate. Você conseguiu envolver esses alunos de forma que eles venham para a aula já tendo pelo menos uma prévia olhada na lição. Esse grupo é um grupo seleto, é um grupo bom. Parabéns se você tem essa equipe na sua sala de aula.
Se você tem essa equipe, se você tem esses alunos na sua sala de aula, uma dica interessante que eu dou para você é você expor a lição não muito preso ao texto da lição, mas expor a lição com base no texto bíblico, fazendo uma exegese do texto bíblico. Por exemplo, aqui nós temos Efésios capítulo 2, do 4 ao 9, e também Tito 2, do 11 ao 14. E se você perceber os textos relacionados aqui e a descrição dos textos, você vai perceber que está bastante voltado ao Evangelho da Graça. Então o que você faz? Você tem a lição em mente, você professor, tem a lição já no seu coração, estudou, preparou, está ciente do assunto, então você vai lecionar a sua aula não discorrendo e lendo a lição como habitualmente a gente faz. Uma dica interessante é você ter o assunto no seu coração, já na sua mente, preparado para lecionar, e discorrer a lição com base no texto bíblico que está como referência para essa lição, fazendo uma exegese, uma análise dos versículos dentro do contexto da lição. É uma dica interessante que você, professor, pode colocar em sala de aula também. Então vamos dar uma breve olhada aqui na nossa lição, a salvação na perspectiva pentecostal e bíblica, que é o primeiro tópico, com três pontos onde diz. O primeiro ponto, Deus amou o mundo, a questão do evangelho ser pregado com base no amor de Deus, né? A salvação pela graça, aqui já começa a inserir a ideia dos textos relacionados para a lição, que é a graça de Cristo alcançando o pecador. E o 3 é oferecida a todos, a questão do evangelho ser aberto a toda e qualquer pessoa. Nós, como pentecostais, nós que defendemos uma linha pentecostal evangélica, nós precisamos ter essa base de evangelização, de que a evangelização ela se dá com base no amor de Deus pelo mundo, a salvação pela graça, ou seja, o favor imerecido alcançado por Cristo na cruz do Calvário, e que este evangelho é oferecido para todos. Se nós somos pentecostais, se nós somos uma igreja entendida como uma igreja pentecostal, conhecida como uma igreja pentecostal, essa é a base da nossa evangelização. Aqui destacado na página 86, uma frase que diz: cremos que a salvação é ofertada a todos indistintamente e que o alcance do sacrifício de Jesus Cristo não se restringe a algumas pessoas escolhidas por uma soberania divina determinista. Não. Deus tem a sua palavra, o seu amor, o seu evangelho aberto a todos. Daí algum aluno vai dizer, tá, mas aquele texto que diz que é só 50% que vai subir, estarão dois numa cama, um irá, outro ficará, estarão dois no campo. Querido, trabalhe essa ideia. Se alguém perguntar a respeito disso, trabalhe essa ideia, que essa ideia, ela defende a opção. Porque se estão duas pessoas juntas, não quer dizer que as duas obrigatoriamente aceitarão Cristo como Salvador. Não, o ser humano é livre de escolha. Agora, se estiverem dois no campo trabalhando e os dois são salvos, Jesus vai largar um lá? Não. Ó, eu falei na minha palavra, eu dei um exemplo na minha palavra que estariam dois no campo, um viria, o outro ficaria. Então você vai ficar. Né? Não, não é assim. Se os dois estão no campo trabalhando, se o esposo e a esposa estão deitados na cama e os dois aceitaram Jesus e creem que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e têm a sua fé em Cristo, os dois serão salvos. Então, aproveite essa lição para desmistificar algumas ideias que são pregadas por aí, falando de um determinismo, falando de uma escolha seletiva de Cristo a respeito disso. Não, a graça é para todos. Lembrando, você pode reafirmar esse assunto dizendo que o céu foi inaugurado com um ladrão, o paraíso foi inaugurado com um ladrão. Será que não teria pessoa mais ética em Jerusalém para inaugurar o céu? Alguém que morreu enquanto Jesus pregava e inaugurar o paraíso? Não, Jesus estando na cruz, dirigiu-se ao ladrão que estava ao seu lado e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então esse é o evangelho da graça. E como pentecostais, esse é o evangelho que pregamos. Pensa então, querido professor, fazemos missões porque cremos que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. E um ponto importante ainda dentro desse assunto é que a salvação é oferecida a todos os homens ou apenas uma parcela da humanidade. Termine esse tópico perguntando isso para os seus alunos, para ver qual foi o nível de compreensão que eles tiveram do assunto que você expôs para eles. O segundo tópico, então, missões no Novo Testamento. Primeiro ponto, os discípulos de Jesus. Jesus comissionou os seus discípulos e comissiona a mim e a você também para fazer missões.
Ponto 2, então, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aqui Jesus está dando uma logística, um plano de ação. Eu lembro quando eu fiz o meu curso de teologia, na época eu morava em Florianópolis, na matéria de missiologia, foi pedido que nós traçássemos um plano de ação para um trabalho evangelístico. E nós usamos esse texto e na nossa delimitação ali nós falamos que Jerusalém seria Florianópolis, Judéia seria o estado de Santa Catarina e Samaria Brasil e os confins da terra, missão transculturais em outros países. Então, aqui Jesus está dando a entender aos seus discípulos que esse trabalho deveria ser feito não só onde eles estavam, mas que esse trabalho deveria ter uma expansão geográfica. E é isso que, como pentecostais, nós precisamos também colocar na mente dos nossos alunos, entender o porquê da obra missionária numa visão pentecostal. E o terceiro ponto, ensinando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Se nós estamos evangelizando, nós temos que evangelizar com aquilo que nós temos convicção. Nós estamos pregando e ensinando com aquilo que nós temos convicção. Aquilo que eu vivo para mim é o que eu quero que a pessoa que eu estou evangelizando viva também em Cristo. Por isso, a nossa ideia precisa ser divulgar o reino, mas comprometido com a visão pentecostal e bíblica que nós temos do reino. Aproveite essa aula, querido professor, e trabalhe isso com os seus alunos, fazendo entender um crescimento da obra do Senhor, não só a nível da sua congregação, não só a nível do seu bairro, não só a nível da escola onde esse aluno estuda ou trabalha, enfim, mas uma expansão geral do trabalho do Senhor. Pense então, a mensagem pentecostal genuína afirma que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Um ponto importante ainda nesse tópico é que, da mesma forma que Paulo fez com que os crentes de Éfeso, com os crentes em Éfeso, devemos ensinar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Lembrando que a base da nossa missão transcultural é o exemplo do apóstolo Paulo. Então trabalhe isso com os seus alunos, de forma que eles venham entender que no ensinar a palavra precisa ter um comprometimento com a palavra. Não é só ganhar pessoas para vir ao culto, mas ganhar pessoas para estarem na presença do Senhor, comprometido com as nossas convicções da palavra de Deus. Conclusão então, querido professor. Da mesma forma que a igreja no Novo Testamento era pentecostal e missionária, cheia do Espírito Santo e desejosa de ver as pessoas se achegando a Cristo, devemos ser nós também. Que não nos falte o ardor missionário e que Deus nos use para tornar o seu nome conhecido. Lembre-se dessa máxima do Evangelho: ide e fazei discípulos. E fazer discípulos com aquilo que nós temos da Bíblia Sagrada. Que a minha experiência não fique só para mim, mas que ela seja possível de ser passada a outros. De que forma? Com o meu testemunho, com o meu serviço para a obra e principalmente com a minha disposição missionária. Trabalhe isso com os seus alunos e incentive-os a serem missionários. Não somente aquele missionário transcultural, não somente aquele missionário que larga tudo aqui e vai para uma específica viagem missionária por um determinado tempo, não somente esse missionário, mas o missionário que acorda de manhã, pegou o ônibus, sentou do lado de alguém, conversou, falou, não sei se você percebe aí na sua localidade, mas 5 minutos que você está conversando com uma pessoa que você nunca viu antes, você já sabe que alguém da família está com câncer, outra pessoa da família está envolvida com drogas, quem sabe está envolvido num divórcio, alguma coisa assim. Ou seja, 5, 10 minutos conversando com alguém, você já sabe um monte de problemas que essa pessoa está enfrentando. Eu costumo dizer que Deus colocou essa pessoa do seu lado para quê? Para você olhar para ela e dizer, não está fácil para ninguém? Será que é por isso que nós temos Cristo no nosso coração? Não. Toda e qualquer situação é uma situação missionária. Então trabalhe isso com os seus alunos e vamos ver eles envolvidos com a expansão da obra do Senhor. E professor de escola dominical também é um agente missionário. Também é alguém que deve incentivar os seus alunos a fazerem a obra missionária e uma obra missionária com um entendimento pentecostal comprometido com o mover do Espírito Santo para a sua igreja. Querido professor, um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Você pode também aí nos comentários colocar alguma dúvida,
também estar participando com a gente. Se você tem aplicado algumas das nossas dicas aqui em sala de aula, faça uma selfie lá com seus alunos, mande aqui para nós, que nós vamos ter o prazer de divulgar aqui. Um grande abraço no seu coração, estou orando pela sua aula e creio que Deus irá lhe abençoar em nome de Jesus.